Você já sentiu aquela descarga de esperança logo no dia 1º de janeiro? Aquela certeza absoluta de que este ano vai ser diferente, de que 2026 será o ano da virada financeira, só para, 3 semanas depois, numa terça-feira qualquer à noite, se encontrar exatamente no mesmo lugar, com as mesmas dívidas, os mesmos medos e repetindo os mesmos padrões que você jurou eliminar? Se você está acenando com a cabeça agora, preciso te dar uma notícia dura, mas libertadora: não é falta de força de vontade. Você não é fraco. Você não é preguiçoso. O problema real é que você está tentando instalar um software novo, o seu 2026 próspero, num hardware que está completamente travado. A maioria das pessoas comete um erro fatal ao entrar no ano novo. Elas se focam em adicionar coisas, adicionar metas, adicionar cursos, adicionar mais trabalho, mais esforço, mais sacrifício. Mas eu aprendi algo diferente com meus avós judeus, que vieram da Europa sem nada nos bolsos. Eles me ensinaram que a prosperidade não vem do que você acrescenta à sua vida. A riqueza verdadeira vem do que você tem coragem de eliminar. Imagine, por um momento, que você é um navio mercante. Pode ter as velas mais potentes, o vento mais favorável e o mapa mais preciso. Mas, se você está carregando 3 contêineres cheios de pedras no porão, não vai sair do lugar. Você pode gritar para o universo, fazer afirmações positivas o dia inteiro, ler todos os livros de desenvolvimento pessoal, mas, se não descarregar esse peso morto, só vai queimar energia e continuar parado. A sabedoria judaica tem 5.000 anos de experiência em sobrevivência e prosperidade. Nossos ancestrais atravessaram desertos, fugiram de perseguições e reconstruíram fortunas do zero incontáveis vezes. E sabe o que eles descobriram? Que existem 3 coisas específicas que, se você não eliminar da sua vida em 2026, vão bloquear completamente a chegada da riqueza. Isso não é opinião, é observação milenar, testada em cada geração. Se você entra em 2026 carregando essas 3 cargas que vou revelar hoje, pode ter certeza de que seu ano será uma cópia exata de 2025. Você vai repetir seus medos financeiros, reciclar suas desculpas e continuar atraindo as mesmas dificuldades. Mas, se você tiver a coragem de soltar, se tiver a sabedoria de eliminar esses 3 bloqueios invisíveis que drenam sua energia e suas oportunidades todos os dias, este conteúdo não será apenas mais um. Será um divisor de águas na sua prosperidade. Você está pronto para ouvir a verdade que quase ninguém te conta sobre por que o dinheiro não chega até você? Porque o que você vai descobrir hoje não é sobre fazer mais coisas, é sobre parar de ser o seu próprio obstáculo. Vivemos numa cultura do mais cursos, mais qualificação, mais networking, mais horas de trabalho, mais sacrifício. Sentamos todo dia 31 de dezembro com um caderno novo e fazemos uma lista gigantesca de resoluções. Vou fazer isso, vou conquistar aquilo, vou começar aquele projeto. Mas pare por um segundo e pense comigo com lógica pura. Se sua casa está completamente entulhada de móveis velhos, quebrados e cheios de mofo, de que adianta comprar um sofá novo de luxo? Não vai caber. E, se você forçar a entrada, ele vai se sujar e estragar em poucos dias. Você está tentando encaixar abundância num espaço que ainda está ocupado por escassez. Meu avô Isaac costumava dizer uma coisa que marcou a minha vida. Ele era comerciante em São Paulo. Começou vendendo panos de porta em porta no Brás, em 15 anos, tinha 3 lojas próprias. E sabe o que ele dizia? Meu filho, antes de encher o armazém com mercadoria nova, eu varria o chão, jogava fora o que estava encalhado e limpava cada prateleira. Prosperidade precisa de espaço limpo para entrar. Isso não é só filosofia. É princípio espiritual. No Talmud, nossos sábios ensinam um conceito chamado bitachon, que muitos traduzem como confiança em Deus. Mas a tradução completa é mais profunda, é a capacidade de soltar o controle, de esvaziar as mãos do que não serve mais para poder receber o que é novo. Pense assim, suas mãos estão segurando pedras pesadas. Deus quer te entregar diamantes, mas você não consegue pegar porque suas mãos estão ocupadas. Não adianta pedir bênção se você não cria espaço para ela entrar. E aqui está o ponto crucial: as 3 coisas que você precisa eliminar não são hábitos superficiais, como comer mal ou dormir tarde. São bloqueios invisíveis.
São padrões mentais. São lealdades inconscientes com a pobreza que você carrega há anos, às vezes, há gerações na sua família. Cada um desses bloqueios mantém seu sistema nervoso em estado de alerta constante. É como viver num campo de batalha 24 horas por dia. E, quando você vive assim, sua mente não consegue enxergar oportunidades. Seu corpo não consegue agir com coragem. Sua energia fica toda consumida em sobreviver. Por isso você falha. Não é porque você não quer mudar, é porque, biologicamente, você está programado para não soltar esse peso. Seu cérebro interpreta esses bloqueios como segurança. Ele te diz: olha, eu sei que você não é rico assim, mas pelo menos você sobrevive. Se você mudar tudo, pode perder até isso. É medo disfarçado de prudência. O que vamos fazer nos próximos minutos é identificar, com precisão cirúrgica, essas 3 cargas. São 3 mecanismos de defesa que talvez tenham te ajudado a sobreviver no passado, quando você era criança ou quando passava por momentos difíceis. Mas hoje, em 2026, eles se transformaram na sua prisão financeira. Se você ficar até o final, não vai apenas dar nome a eles. Vai entender como desativar esses bloqueios sem que seu cérebro entre em pânico e te sabote de novo. Porque eu te prometo uma coisa, a versão de você que atrai riqueza em 2026 não é uma versão que faz mais coisas. É uma versão mais leve, que parou de lutar contra a própria sombra. Vamos começar a cortar as amarras agora. Aqui é onde a história fica interessante, e onde a maioria de nós se choca contra uma parede invisível. Você precisa entender algo fundamental que a sabedoria judaica ensina há milênios: seu destino financeiro não está apenas nas suas ações externas. Ele está codificado na sua identidade interna, na história que você conta para si mesmo sobre quem você é. A primeira coisa que você precisa eliminar da sua vida em 2026, se quiser que a riqueza finalmente chegue até você, é esta. Elimine a identidade de vítima financeira do seu passado. Essa é a armadilha mais sedutora e perigosa que existe. Todos nós temos uma narrativa, uma história interna que explica por que estamos onde estamos. E o cérebro humano adora criar sentido, adora encontrar explicações. O problema surge quando essa narrativa se cristaliza ao redor de uma ferida, de uma injustiça, de um trauma financeiro. Eu sou pobre porque meu pai perdeu tudo quando eu era criança. Não consigo prosperar porque sofri uma traição no negócio. Dinheiro não vem até mim porque nasci numa família pobre. Nunca vou ter sucesso porque não tive estudo. Eu entendo de onde isso vem. Minha avó Raquel perdeu toda a família no Holocausto. Chegou ao Brasil em 1946, sem documentos, sem falar português, sem um centavo. Ela tinha todo o direito de se ver como vítima eterna da história. Mas sabe o que ela fez nos primeiros anos? Sim, ela chorava todas as noites. Até que chegou um momento, um dia específico, em março de 1949, em que ela tomou uma decisão. Ela olhou no espelho e disse em Yiddish: chega. Eles tiraram meu passado, não vão tirar meu futuro. A partir daquele dia, ela nunca mais contou sua história como vítima. Quando alguém perguntava, ela dizia: eu sou uma sobrevivente que está construindo uma família próspera no Brasil. Percebe a diferença? Não é negar o que aconteceu. É mudar o título da história. O Talmud diz algo poderoso no tratado Pirkei Avot, As Máximas dos Pais, capítulo 4. Quem é rico? Aquele que se alegra com a sua porção. Mas a sabedoria mais profunda vem do comentário dos rabinos sobre esse versículo. Eles explicam que alegrar-se com a sua porção não significa conformismo, significa responsabilidade. Significa dizer: esta é a minha situação de partida. Agora, o que eu vou fazer com ela? Aqui está a verdade dura sobre 2026, seu trauma financeiro explica seu comportamento, mas não justifica sua inação. O que seus pais fizeram ou deixaram de fazer, as crises que você passou, as traições que você sofreu, nada disso foi culpa sua. Mas se curar disso e prosperar apesar disso é sua responsabilidade. Ninguém vai vir te salvar. Ninguém vai te pedir desculpas do jeito que você precisa ouvir.
Se você entra em 2026 se apresentando para o mundo através das suas feridas financeiras, você está instruindo seu cérebro a buscar evidências que confirmem essa identidade. É um filtro mental que a ciência chama de viés de confirmação. Se você se rótula como alguém sem sorte com dinheiro, seu cérebro vai filtrar a realidade para te mostrar apenas o que confirma que você não tem sorte. Vai ignorar oportunidades, descartar ideias boas e sabotar tentativas de crescimento. Meu tio David, irmão da minha avó, teve uma trajetória completamente diferente. Ele também sobreviveu, também chegou sem nada, mas não conseguiu soltar a identidade de vítima. Todo domingo, no almoço de família, ele contava as mesmas histórias de sofrimento e injustiça. Eu poderia ter sido médico, mas me tiraram tudo. Eu deveria ter uma empresa, mas me roubaram. Ele faleceu em 1987, exatamente na mesma condição financeira em que chegou ao Brasil 40 anos antes. Não porque não tivesse capacidade, mas porque se agarrou à identidade de vítima. Essa identidade tem prêmios ocultos, que a psicologia chama de ganho secundário. Se você é vítima, recebe atenção, compaixão e compreensão. As pessoas dizem, coitado, ele passou por tanta coisa. Mas o prêmio maior é outro, a isenção de responsabilidade. Se você é vítima, não é culpa sua se não avança. Você não precisa se arriscar, tentar, sair da zona de conforto. Sua história vira desculpa perfeita para não enfrentar o medo do fracasso. É uma jaula de ouro, te protege da crítica, mas te impede de voar. Então, aqui está o que você vai fazer nos próximos 7 dias. É um exercício prático que vem direto da tradição judaica de Sheshon HaNefesh, a contabilidade da alma. Todas as noites, antes de dormir, durante 7 noites seguidas, você vai pegar um caderno, escrever no topo da página "Eu sou" e completar apenas com quem você está se tornando, nunca com o que você foi. Proibido: eu sou alguém que perdeu dinheiro. Permitido: eu sou alguém que está reconstruindo minha prosperidade com sabedoria. Proibido: eu sou de família pobre. Permitido: eu sou a primeira geração da minha família a construir riqueza verdadeira. Você vai repetir isso por 7 noites seguidas, porque o número 7, na tradição judaica, representa um ciclo completo de transformação. Depois desses 7 dias, você vai pegar esses papéis e fazer um pequeno ritual. Pode parecer estranho, mas faça, porque funciona. Você vai queimar esses papéis num recipiente de metal, um de cada vez, e, enquanto queima, vai dizer em voz alta: eu liberto meu passado para poder receber meu futuro. Isso não é magia. É reprogramação mental através de ação simbólica. O seu cérebro primitivo entende símbolos melhor do que palavras. E, a partir do 8º dia, está proibido contar sua história como vítima. Acabou. Quando alguém perguntar como você está financeiramente, você não vai dizer, estou mal porque aconteceu isso e aquilo. Você vai dizer, estou em processo de construção. Estou aplicando novos princípios. Estou vendo os primeiros resultados. No começo, vai parecer mentira. Você vai sentir que está fingindo. Aguente firme. A neurociência mostra que, quando você repete uma nova narrativa por tempo suficiente, o cérebro começa a aceitá-la de forma mais consistente. Agora, eu preciso te fazer uma pergunta honesta: você está disposto a soltar essa identidade de vítima? Porque ela te dá algo. Ela te dá uma explicação confortável para a sua situação atual. Se você a soltar, vai ficar nu diante da responsabilidade, e isso assusta mais do que a pobreza. Mas eu vou te dizer, do outro lado dessa coragem, existe riqueza esperando por você. Vamos para a segunda carga. Você eliminou a vitimização e parou de usar seu passado como desculpa. Excelente! Mas existe um segundo bloqueio, ainda mais sutil, porque se disfarça de amor, de conexão humana, de humildade. E ele afasta dinheiro da sua vida numa velocidade assustadora, sem você perceber. A segunda coisa que você precisa eliminar em 2026 é a dependência da opinião dos outros sobre suas decisões financeiras. Na tradição judaica, há um princípio sobre prestação de contas e direção, e aqui está o problema: você está prestando contas da sua vida financeira para as pessoas erradas.
Toda vez que você tem uma ideia de negócio, uma oportunidade de investimento, um impulso de mudança de carreira, o que você faz? Corre para perguntar para todo mundo, sua mãe, seus amigos, o colega de trabalho, o grupo da família, as redes sociais. E aí vem a enxurrada de opiniões. Sua mãe diz: isso é muito arriscado, filho. Seu amigo diz: conheço alguém que tentou e deu errado. Seu tio diz: você não tem perfil. Sua prima diz: melhor esperar um momento melhor. E você, que tinha 80% de certeza, agora fica com 10%. Você desiste. A oportunidade passa. Meses depois, você vê alguém fazendo exatamente aquilo e dando certo. E você pensa: eu tive essa ideia primeiro. Teve, mas não fez, porque terceirizou a decisão. Eu aprendi isso da forma mais dolorosa possível. Em 2011, eu tinha 32 anos e trabalhava numa empresa boa, salário estável, tudo certinho. Surgiu a oportunidade de abrir um negócio próprio, algo que eu sempre quis, na área de consultoria. Eu já tinha os primeiros clientes interessados e tinha economizado R$ 23.000 para começar. Mas, em vez de decidir, eu fui perguntar. Meu pai, funcionário público a vida toda, me disse: emprego fixo é segurança. Não jogue isso fora. Meu melhor amigo, que nunca tinha empreendido, me disse: 90% das empresas fecham no primeiro ano. Minha namorada na época disse: como vamos planejar se sua renda vai ser instável? Eu desisti. Guardei o dinheiro e fiquei no emprego. 3 anos depois, a empresa onde eu trabalhava faliu. Fui demitido junto com metade do escritório. Fiquei 8 meses desempregado. Gastei todas as economias que tinha reservado para o negócio só para sobreviver. E sabe o pior? Em 2014, eu encontrei por acaso um cara que tinha aberto exatamente o tipo de consultoria que eu queria, e ele começou no mesmo ano que eu ia começar, 2011. Sabe onde ele estava quando nos encontramos? Fechando um contrato de R$ 180.000 com uma multinacional. Enquanto isso, eu estava mandando o currículo. Aquilo quebrou algo dentro de mim. Eu percebi que o problema não era o mercado, nem o timing, nem falta de capacidade. O problema era pedir opinião para pessoas que não tinham conquistado o que eu queria conquistar. O Talmud tem um ensinamento que meu avô repetia sempre: faça para ti um mestre. A interpretação é profunda. Escolha uma pessoa que já está onde você quer chegar e peça conselho a ela. Não faça democracia com o seu destino. A maioria das pessoas ao seu redor, por mais que te amem, está programada pela escassez, pelo medo e por uma falsa ideia de segurança. Elas vão projetar em você os limites delas. Então, aqui vai o exercício prático para 2026. Nos próximos 40 dias, porque 40 é um número tradicionalmente ligado à transformação, você vai fazer um jejum de opinião alheia. Está proibido pedir conselho financeiro para quem ganha menos do que você ou para quem está na mesma situação financeira que você. Pode soar duro, mas é realista. Se você quer emagrecer, pede conselho para quem está em forma. Se você quer prosperar, busque a mentoria de quem prosperou. Identifique uma pessoa que já construiu a riqueza que você deseja. Pode ser alguém da sua comunidade, um autor, um empresário que você admira. Essa pessoa vira seu Rav, seu mestre de referência. Sempre que tiver uma decisão financeira importante, pergunte: o que essa pessoa faria nessa situação? Pesquise o que ela pensa sobre o assunto, livros, entrevistas, conteúdos. E o mais importante, pare de consultar um comitê de pessoas que nunca chegaram onde você quer chegar. Isso inclui, e eu sei que dói, a sua família. Eu amo a minha família profundamente, mas, em 2015, quando finalmente decidi empreender, tomei uma decisão radical: parei de contar meus planos de negócio para eles. Eu só compartilhava resultados. Eu não pedia mais opinião. Eu informava decisões já tomadas. No começo, eles estranharam. Ficaram até ofendidos. Mas não era falta de confiança, era respeito pelas limitações de experiência de cada um. Minha mãe nunca empreendeu, então, ela não pode me orientar sobre empreender. Ela pode me orientar sobre criar filhos, cozinhar, relacionamentos,
porque disso ela entende. Negócios não fazia sentido. E olha o resultado. Nos primeiros 2 anos aplicando isso, meu faturamento cresceu 340%. Não porque eu fiquei mais inteligente, mas porque parei de sabotar minhas decisões com medo emprestado. Existe um versículo em Provérbios 11:14 que diz: onde não há conselho, os planos se frustram, mas, com muitos conselheiros, há bom êxito. Parece contraditório, mas a chave está em entender quem são os conselheiros. O texto original se refere a pessoas com sabedoria comprovada na área específica, não qualquer um com opinião. Recapitulando, durante os próximos 40 dias, você vai fazer 3 coisas. Identificar seu RA financeiro, seu modelo de referência. Parar completamente de pedir opinião para pessoas sem resultado financeiro. Tomar pelo menos uma decisão financeira importante baseada apenas no que seu RA faria, sem consultar mais ninguém. Anote essa decisão e coloque a data. Daqui a 90 dias, você revisa o que aconteceu e mede o resultado. Agora, vamos para a terceira carga. E essa aqui é traiçoeira, porque se disfarça de virtude, de planejamento, de responsabilidade. É o bloqueio que mantém pessoas inteligentes e capazes presas durante décadas, e eu garanto que isso está na sua vida agora, talvez sem você perceber. A terceira coisa que você precisa eliminar em 2026, se quiser que a riqueza finalmente chegue, é a mentalidade da sala de espera. Você está vivendo sua vida financeira em modo rascunho. Existe uma crença devastadora rodando no seu sistema mental. Vou investir quando tiver mais dinheiro sobrando. Vou começar o negócio quando tiver mais tempo. Vou fazer o curso quando a situação melhorar. Vou negociar aumento quando tiver mais coragem. Bem-vindo à sala de espera. A sala de espera é um lugar psicológico limpo, seguro e confortável. Não tem perigos, não tem riscos, não tem críticas, não tem fracassos. Mas também não tem vida. É o lugar dos sonhos adiados. Na tradição judaica, existe um conceito chamado zerizut, que significa prontidão, uma urgência sagrada. O Talmud conta que, quando Deus ofereceu a Torá ao povo de Israel no Monte Sinai, a resposta foi imediata, Naas e Venismá, que literalmente significa faremos e ouviremos. Repare na ordem. Eles não disseram, vamos ouvir primeiro, entender tudo, planejar e depois fazer. Eles disseram, vamos fazer e, no processo, vamos entender. Isso vai contra tudo que a sociedade moderna te ensina. Te ensinaram a planejar até a exaustão, a esperar o momento perfeito, a só agir quando tiver todas as garantias. Mas sabe o que acontece? O momento perfeito nunca chega. Vou te contar uma história real que mudou minha perspectiva completamente. Em 1975, meu avô Isaac, aquele que eu mencionei antes, estava com 58 anos. Ele tinha 3 lojas no BRS e uma vida confortável. Um fornecedor ofereceu a ele a oportunidade de comprar um galpão enorme que estava sendo leiloado por dívidas, por um preço 40% abaixo do mercado. Mas havia um problema, ele precisava dar o sinal em 48 horas e pagar o valor total em 30 dias. Ele não tinha todo o dinheiro disponível. Então, reuniu a família para decidir. Meu pai, que na época tinha 25 anos, disse: Pai, é muito arriscado. Você vai ter que pegar empréstimo, e se der errado. Minha tia disse: Você já tem 58 anos. Para que esse estresse todo? Aproveita o que você já conquistou. O contador dele disse: Isaac, vamos esperar uma oportunidade mais segura. Meu avô escutou todo mundo, agradeceu as opiniões e na manhã seguinte, foi ao banco, pegou o empréstimo e deu o sinal. Todo mundo ficou nervoso. Acharam que ele tinha enlouquecido. Nos 30 dias seguintes, ele vendeu estoque com desconto, negociou prazos com fornecedores, trabalhou 16 horas por dia e fechou a compra. Aquele galpão se transformou no centro de distribuição que triplicou o faturamento das lojas nos 5 anos seguintes. Quando ele faleceu, em 1993, aquele imóvel sozinho valia 12 vezes o que ele tinha pago. Meses depois daquela compra, na mesa de Shabbat, o jantar sagrado de sexta-feira, eu perguntei: Vô,
Você não teve medo? Ele olhou para mim com aqueles olhos fundos de quem tinha visto o mundo queimar e respondeu algo que eu nunca esqueci. Meu neto, eu tive medo todos os dias da minha vida desde que saí da Europa. Mas eu aprendi que você não espera o medo passar para agir. Você age com medo mesmo. E ele continuou. Se eu tivesse esperado ter todo o dinheiro, alguém com menos dinheiro e mais coragem teria comprado. Se eu tivesse esperado não ter medo, eu teria esperado até morrer. A diferença entre quem prospera e quem fica parado não é a ausência de medo, é a velocidade de ação apesar do medo. Zerizut. Prontidão sagrada. Agora você pode estar pensando. Ah, mas eu não tenho as condições que seu avô tinha. Eu não tenho nem onde começar. E é exatamente esse pensamento que te mantém preso. Por que você está esperando pelas condições perfeitas, enquanto isso, o tempo, o bem mais precioso que você tem, está passando? Vou te dar um dado que deveria te acordar de vez. Segundo estudos de comportamento financeiro, 87% das pessoas que dizem vou começar quando nunca começam. Porque o quando é uma ilusão, é uma negociação que teu cérebro faz contigo para te manter na zona de conforto. Teu cérebro primitivo não quer que você corra riscos. Ele quer que você fique seguro, mesmo que essa segurança seja uma prisão miserável. Então ele cria condições. Quando eu tiver mais tempo, quando meus filhos crescerem, quando a economia melhorar, quando eu tiver mais experiência. Mas a verdade crua é esta: você nunca vai se sentir completamente preparado. Nunca. A confiança não vem antes da ação. A confiança é resultado da ação. Você desenvolve coragem agindo com medo, não esperando o medo passar. Na tradição judaica, tem um ditado que meu avô vivia repetindo: Imagem lo achar, em matai. Se não agora, quando? É do Pirkei Avot, capítulo 1, ensinamento de Rabino Hillel. Mas tem uma segunda parte desse ensinamento que a maioria das pessoas não conhece. Ele diz: Imagem ani li, mili. O Shishiani Leatzmi, Maani. Se eu não for por mim, quem será por mim? E se eu for apenas para mim, o que eu sou? O sábio está dizendo que a procrastinação não é só um problema prático, é um problema espiritual. Quando você adia sua prosperidade, você não está só perdendo dinheiro, você está perdendo o propósito. Porque a riqueza, na visão judaica, não é um fim em si mesma, é uma ferramenta de cumprimento de missão. Deus te deu talentos únicos, ideias específicas, uma capacidade particular de servir ao mundo. Quando você guarda isso na gaveta esperando o momento perfeito, você está roubando do mundo a contribuição que só você pode dar. E você está roubando de Deus a parceria que ele esperava ter contigo na criação contínua do mundo. Na Cabala, chamamos isso de Tikkun Olam, consertar o mundo. Mas você não conserta o mundo do sofá, esperando. Aqui está o exercício mais desafiador que vou te dar nas próximas 72 horas. Isso mesmo, 3 dias, a partir de agora, e você vai fazer uma ação concreta em direção ao teu projeto financeiro mais adiado. Não precisa ser perfeito. Não precisa estar completo. Não precisa estar pronto. Precisa ser real. Se você quer começar um negócio, você vai registrar o CNPJ ou o MEI nos próximos 3 dias. Se você quer investir, você vai abrir a conta na corretora e fazer o primeiro aporte, mesmo que seja de R$ 50. Se você quer pedir aumento, você vai marcar a reunião com seu chefe. Se você quer vender um produto, você vai fazer a primeira oferta para um conhecido. Por que 72 horas? Porque, na mística judaica, o número 72 representa os 72 nomes de Deus, combinações de letras hebraicas que abrem portais de possibilidades no universo. Quando você age em 72 horas, você não dá tempo para o teu cérebro sabotar. Você não dá tempo para a autossabotagem entrar em ação. Você não dá tempo para as opiniões negativas chegarem até você. E tem algo que acontece quando você age rápido: o universo responde na mesma velocidade. Já reparou que, quando você finalmente toma uma decisão que vinha adiando há meses, de repente começam a aparecer sincronicidades? A pessoa certa te liga, a oportunidade certa surge, o dinheiro aparece. Não é coincidência, é alinhamento. Na física quântica, chamam de colapso da função de onda.
Na espiritualidade judaica, chamamos de achachachá prati, providência divina individualizada. Mas a providência divina não opera no vácuo. Ela opera quando você dá o primeiro passo. Tem uma história no Talmud que ilustra isso perfeitamente. Quando os israelitas estavam fugindo do Egito e chegaram ao Mar Vermelho com o exército do faraó vindo atrás, eles ficaram paralisados, o mar na frente, o inimigo atrás, sem saída. E eles ficaram na margem rezando, clamando, pedindo milagre. Mas Deus não abriu o mar enquanto eles ficaram na margem. O milagre só aconteceu quando um homem chamado Nashon ben Aminadab teve coragem de entrar na água. Ele entrou até o pescoço, quase se afogou, e só então o mar se abriu. A lição é clara: Deus não abre o caminho enquanto você fica olhando da margem, planejando. Deus abre o caminho quando você entra na água, mesmo sem saber nadar. Agora deixa eu te contar o que aconteceu comigo quando finalmente apliquei isso. Em 2016, eu tinha a ideia de criar um programa de mentoria, mas ficava adiando, não tenho público ainda. Preciso ter mais casos de sucesso. Preciso montar uma estrutura melhor. Preciso. Um dia, numa sexta-feira de manhã, eu acordei e decidi: chega. Vou lançar hoje. Fiz um vídeo simples no celular. Publiquei nas redes sociais dizendo que abriria 5 vagas para mentoria individual, no valor de R$ 2.000 por mês, durante 3 meses. Eu não tinha nada pronto. Não tinha site, não tinha material didático, não tinha processo estruturado. Eu só tinha certeza de que eu podia ajudar. Em 6 horas, as 5 vagas estavam preenchidas, R$ 10.000 de faturamento garantido. Aquilo me acordou para uma verdade brutal: eu tinha perdido um ano inteiro me preparando para algo que levou 6 horas para acontecer quando eu simplesmente agi. E sabe o que mais? Esses 5 primeiros alunos me deram os depoimentos que eu achava que precisava ter antes de começar. Eles me deram as perguntas que viraram o conteúdo que eu achava que precisava criar antes de começar. Eles me deram a confiança que eu achava que precisava ter antes de começar. Tudo o que eu achava que era pré-requisito veio depois da ação, não antes. Então vou repetir o exercício porque ele é crucial. Escolhe agora, não depois de terminar o vídeo. Agora, enquanto ainda está me ouvindo, qual é a única coisa que você vai fazer nas próximas 72 horas? Pega o celular, coloca um lembrete com alarme, escreve ação de prosperidade, 72 horas e coloca exatamente o que você vai fazer. Abrir empresa. Fazer a primeira venda. Pedir aumento. Investir. Ligar para aquele parceiro. Postar aquela oferta. O que for. Mas coloca. E depois cumpre. Porque essa ação, por menor que pareça, vai quebrar a maldição da sala de espera na tua vida. Agora vamos fazer uma pausa estratégica aqui, porque eu preciso te falar algo importante. A gente já identificou as 3 cargas que você precisa eliminar em 2026. Primeira, a identidade de vítima financeira. Segunda, a dependência da opinião alheia. Terceira, a mentalidade da sala de espera. Você já sabe o que eliminar. Já tem os exercícios práticos de como fazer. Mas tem uma pergunta que talvez esteja martelando na tua cabeça agora: e se eu eliminar essas 3 coisas, e ainda assim, a riqueza não vier? Essa é a dúvida honesta que separa quem vai realmente aplicar de quem vai só assistir e esquecer. Então deixa eu te dar a resposta que vem direto da Cabala, da parte mais profunda da sabedoria judaica. No misticismo judaico existe um conceito chamado Or Veshalal, que significa luz e vazio. O ensinamento diz que, antes de Deus criar o universo, ele precisou fazer algo contraintuitivo, ele precisou se retrair, criar um vazio, um espaço onde a criação pudesse acontecer. Por quê? Porque, se Deus está em todo lugar, preenchendo tudo com sua presença infinita, não há espaço para mais nada existir. A criação só foi possível através do Tzimtzum, a contração divina, o esvaziamento proposital. Esse é o segredo da prosperidade que 99% das pessoas nunca vai entender: a riqueza não vem do preenchimento, vem do esvaziamento. Não vem da adição, vem da subtração. Não vem do controle, vem da rendição. Quando você elimina essas 3 cargas, você não está fazendo um sacrifício.
Você está fazendo um tsum pessoal. Você está criando um vazio sagrado dentro de você, onde a abundância divina pode finalmente entrar. Porque agora eu vou te revelar a verdade mais profunda: a riqueza sempre esteve disponível. Ela nunca esteve bloqueada do lado de fora. Ela estava bloqueada do lado de dentro, por você mesmo, pelas cargas que você carregava. É como se você estivesse num quarto trancado por dentro, gritando: por que ninguém me deixa sair? A porta nunca esteve trancada por fora. Você é que estava segurando a maçaneta. Tem um versículo no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. A maioria das pessoas lê isso como um mandamento sobre dar dinheiro para a igreja ou sinagoga. Mas o significado esotérico é muito mais profundo. Trazer os dízimos significa trazer a 10ª parte. Significa dar espaço. Significa eliminar o que está sobrando e ocupando o lugar. Quando você faz isso, Deus promete abrir as janelas do céu, não as portas, as janelas. Por que janelas? Porque as janelas estão em cima. A bênção não vem do teu esforço horizontal, vem de cima. Vem de dimensões que tua mente racional nem imagina. Mas, se teu telhado está entulhado, se tua vida está cheia de cargas inúteis, as janelas do céu podem estar abertas, mas a bênção não consegue entrar. Ela bate no entulho e volta. Agora vou te contar a história mais impactante que ouvi sobre esse princípio. Tem um rabino em Jerusalém chamado Rav Shalom Arush, que conta a história de um judeu chassídico que estava na miséria absoluta. Ele tinha 7 filhos para alimentar e não conseguia pagar nem o aluguel. Ele foi até o rabino desesperado, pedindo uma bênção. O rabino olhou para ele e disse: antes de eu te abençoar, você precisa fazer algo. Vai para casa e conta tudo o que você tem de valor, até as coisas pequenas. Anota numa lista. O homem voltou para casa confuso e fez a lista. Tinha algumas moedas antigas que o avô tinha deixado. Tinha uns castiçais de prata da avó. Tinha algumas roupas boas. Tinha livros sagrados. Ele voltou pro rabino com a lista. O rabino leu e disse: agora você vai vender metade dessas coisas e vai distribuir o dinheiro para os pobres. O homem ficou em choque. Rabino, mas eu sou pobre. Eu vim pedir ajuda, não dar. O rabino respondeu: se você acha que é pobre demais para dar, você sempre será pobre demais para receber. Deus só enche mãos vazias. Se suas mãos estão agarradas no pouco que você tem, com medo de perder, como Deus vai colocar mais? O homem, com fé, vendeu metade do que tinha e distribuiu. Em 3 semanas, ele recebeu uma proposta de sociedade num negócio que ele nem estava buscando. Em 6 meses, ele tinha multiplicado sua renda por 10. Essa história ilustra o que eu quero que você entenda: as 3 eliminações que eu te pedi para fazer não são punição, são preparação. Você não está perdendo segurança. Você está criando espaço para a segurança real. Você não está perdendo identidade. Você está liberando tua identidade verdadeira. Você não está perdendo tempo. Você está recuperando tua vida. Agora vem a parte final e mais prática. Vou te dar um protocolo de 30 dias que integra as 3 eliminações num sistema completo. Isso é o que eu chamo de o mês da libertação financeira. Se você fizer isso durante 30 dias consecutivos, vai reconhecer tua realidade financeira, não por magia, mas por alinhamento. Dias 1 a 7, Semana da Reescrita de Identidade. Todo dia, ao acordar, antes de olhar o celular, você vai escrever no caderno: eu sou, seguido de 5 afirmações de quem você está se tornando financeiramente. Não o que você foi, o que você está sendo. Exemplos. Eu sou alguém que atrai oportunidades. Eu sou alguém que toma decisões sábias com dinheiro. Eu sou alguém que merece prosperidade. Eu sou alguém que cumpre sua missão com abundância. Eu sou a primeira geração milionária da minha família. Todo dia, antes de dormir, você vai ler em voz alta essas 5 frases. No 7º dia,
você queima os 7 papéis com o ritual que eu ensinei. Dias 8 a 14, semana do jejum de opinião. Durante esses 7 dias, você vai tomar pelo menos 3 decisões financeiras sem consultar ninguém. Podem ser decisões pequenas: comprar um curso sem pedir opinião, investir um valor sem perguntar, recusar um pedido de empréstimo sem explicar para a família. O tamanho da decisão não importa. O que importa é você exercitar o músculo da autonomia financeira. Todo dia, você anota no caderno: hoje eu decidi X baseado apenas no meu discernimento. Isso reprograma teu cérebro para confiar em ti mesmo. Dias 15 a 21, semana da ação imediata. Você vai fazer uma coisa por dia que estava adiando. Pode ser mandar uma proposta comercial, fazer uma ligação importante, postar uma oferta, negociar uma dívida, pedir um aumento, abrir aquela conta. Uma ação por dia durante 7 dias, pequenas, mas reais. No final de cada dia, você escreve: hoje eu venci a procrastinação fazendo X. Dias 22 a 30, semana da consolidação. Agora você vai integrar tudo. Todo dia você vai fazer as 5 afirmações de identidade de manhã. Vai tomar uma decisão autônoma durante o dia. Vai fazer uma ação imediata à tarde. E vai adicionar uma coisa nova. Todo dia, antes de dormir, você vai escrever 3 evidências de que a prosperidade está chegando. Podem ser coisas pequenas: um cliente novo que apareceu, uma ideia que surgiu, um elogio que recebeu, um desconto inesperado, qualquer coisa que mostre movimento na direção certa. Isso treina teu cérebro para ver abundância em vez de escassez. No 30º dia, você vai fazer um ritual de fechamento, vai reler todas as anotações do mês, vai reconhecer o quanto você mudou e vai escrever uma carta para o seu eu do futuro, datada de 31 de dezembro de 2026, contando todas as conquistas financeiras que você alcançou durante o ano. Essa carta você vai colocar num envelope lacrado e só vai abrir no final do ano. Pode parecer bobagem, mas quando você abrir no dia 31 de dezembro e ver que grande parte do que você escreveu se concretizou, você vai entender o poder da intenção dirigida. Agora, eu sei que tem gente assistindo isso e pensando: ah, mas isso é muito esforço. 30 dias é muito tempo. Não sei se consigo. E é exatamente esse pensamento que te mantém onde você está. 30 dias é muito tempo, mas você passou quantos anos carregando essas 3 cargas? Você passou quanto tempo da tua vida se sabotando, pedindo opinião para os outros, esperando o momento perfeito? E agora, 30 dias para desmantelar tudo isso te parece muito? Vou te dar uma perspectiva: 30 dias são 4 semanas. É menos de 1% do ano de 2026. Você não está disposto a investir 1% do teu ano para transformar os outros 99%? Na tradição judaica, a palavra Elul, o mês anterior ao Ano Novo Judaico, é um acrônimo de Anile do Divedo Dili, que significa: eu sou do meu amado e meu amado é meu. É o mês da preparação, do relacionamento intenso com o divino, do alinhamento. 30 dias de Elul espiritual é o que eu estou te oferecendo. 30 dias em que você vai reconstruir teu relacionamento com a prosperidade, com tua identidade, com tua autonomia e com tua coragem. E deixa eu te falar uma coisa que vai soar dura, mas é libertadora: se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. Tua mãe não vai viver tua vida financeira. Teu cônjuge não vai construir tua riqueza. Teu chefe não vai te promover por pena. O governo não vai te salvar. A sorte não vai bater na tua porta. Deus não vai fazer o trabalho para o qual ele te deu ferramentas. Na Cabala, existe um princípio chamado Itaruta Diletata, que significa despertar de baixo. Ele diz que o despertar espiritual de cima, Itaruta de Leila, só acontece quando você faz o movimento de baixo. Deus completa teu esforço, mas não substitui teu esforço. Se você der um passo, ele dá 10. Mas se você der 0, ele multiplica 0, e 0 continua sendo 0. Então, aqui está meu desafio final para você. Não é um pedido, é um desafio de honra. Você vai fazer ou não vai fazer os 30 dias de libertação financeira? Você vai eliminar ou não vai eliminar as 3 cargas em 2026? Porque vou te dizer o que vai acontecer nos 2 cenários. Cenário 1. Você não faz. Você assiste a este vídeo,
acha interessante, se emociona, talvez até comente: vou fazer. Mas não faz. A vida continua. Janeiro vira fevereiro, fevereiro vira março. Em maio, você olha a conta bancária e está no mesmo lugar. Em setembro, você olha para o calendário e o ano já quase acabou. Em dezembro, você faz de novo aquela lista de resoluções que nunca cumpre. E quando o relógio marcar meia-noite de 31 de dezembro de 2026, você vai sentir aquele gosto amargo na boca de novo, mais um ano que passou sem nada mudar. Mais um ano em que você deixou a vida acontecer com você, em vez de você acontecer com a vida. E a sensação mais dolorosa de todas: eu sabia o que fazer. Eu tive acesso ao conhecimento, mas não fiz. Não tem dor maior que essa. Cenário 2. Você faz. Você enfrenta o desconforto, age com medo, solta o que precisa soltar. Nos primeiros dias, é estranho, é difícil, seu cérebro resiste, mas você continua. Na segunda semana, você começa a sentir algo diferente, uma leveza, uma clareza que você não tinha há anos. Na terceira semana, começam a aparecer sincronicidades, oportunidades, ideias. Na quarta semana, você já não reconhece a pessoa que era há 30 dias. E quando chegar dezembro de 2026, você vai olhar para trás e ver uma transformação tão profunda que você mesmo não vai acreditar. Não porque virou milionário da noite pro dia, mas porque recuperou algo muito mais valioso que dinheiro: teu poder pessoal. Você recuperou tua capacidade de decidir, de agir, de criar. E isso é riqueza real. Porque dinheiro sem poder pessoal é loteria, vai embora rápido. Mas poder pessoal sempre gera dinheiro, mais cedo ou mais tarde. Então, qual dos dois cenários você escolhe? Porque escolher não fazer também é uma escolha, e é uma escolha que tem consequências. Tem uma palavra em hebraico que meu avô usava muito, Bechirá, que significa escolha, livre-arbítrio. Deus te deu Bechirá. Ele colocou diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. E ele te diz, em Deuteronômio, capítulo 30, escolhe a vida. Ele não impõe, ele convida. Ele não força, ele oferece. Eu fiz minha parte, te mostrei as 3 cargas, te dei os exercícios práticos, te dei o protocolo de 30 dias, te dei histórias reais, te dei sabedoria milenar. Agora, a Bechirá é tua. Você vai escolher a vida ou vai escolher a sobrevivência? Porque viver e sobreviver são coisas completamente diferentes. Sobreviver é acordar todo dia com medo, com ansiedade, contando os dias pro fim do mês. Viver é acordar com propósito, com direção, com a certeza de que você está no caminho certo. Antes de terminar, quero te contar uma última história. É sobre o meu momento de virada, o dia em que eu escolhi eliminar essas 3 cargas. Era janeiro de 2015. Eu estava com 36 anos, desempregado havia 6 meses, com R$ 4.000 de dívida no cartão de crédito, morando de favor na casa da minha irmã. Eu tinha todo o direito de ser vítima, todo o direito de culpar a crise, o mercado, a empresa que me demitiu. Eu passava os dias mandando currículos e esperando uma resposta, esperando uma oportunidade, esperando que alguém me desse uma chance. Até que, num sábado de manhã, eu acordei e tive um insight que mudou tudo. Eu estava relendo um texto do Rambam, o Maimônides, um dos maiores filósofos judeus da história. Ele escreveu: aquele que espera por milagres é tolo. Aquele que age e confia que Deus completará a sua ação é sábio. Aquilo me acertou como um soco no estômago. Eu estava esperando por um milagre, esperando que alguém me oferecesse o emprego perfeito, com o salário perfeito, no momento perfeito. Naquele mesmo dia, sábado de manhã, eu tomei 3 decisões. Primeira, chega de me apresentar como vítima. Quando alguém me perguntasse: e aí, como você está? Eu não ia mais dizer: ah, tá difícil, estou desempregado. Eu ia dizer: estou em transição de carreira, construindo algo novo. Segunda, chega de pedir opinião da família sobre o que eu deveria fazer. Minha mãe achava que eu deveria aceitar qualquer emprego. Meu cunhado achava que eu deveria fazer concurso público. Minha irmã achava que eu deveria voltar para minha área antiga. Eu decidi que ia fazer o que eu sentia que era certo. Terceira,
chega de esperar estar pronto. Eu ia começar agora, com o que eu tinha. Na segunda-feira seguinte, eu criei uma página no Facebook oferecendo consultoria de carreira. Eu não tinha portfólio, não tinha site, não tinha estrutura. Só tinha minha experiência de 15 anos no mercado e vontade de ajudar. Coloquei um texto simples: se você está travado na carreira, eu posso te ajudar a sair do lugar. 3 sessões de 1 hora por videochamada. R$ 300 o pacote. Vagas limitadas. Postei em todos os grupos de que eu participava. Em 2 dias, 5 pessoas me procuraram. Foi a primeira vez, em 6 meses, que eu ganhei dinheiro com meu próprio esforço. Não era muito, mas era meu. Aquelas 5 pessoas me indicaram outras, que indicaram outras. Em 3 meses, eu estava faturando R$ 6.000 por mês. Em 6 meses, eu já tinha pago todas as dívidas. Em 1 ano, eu estava ganhando 3 vezes o que eu ganhava no meu último emprego. Hoje, 10 anos depois, em 2025, eu tenho uma empresa de educação financeira e desenvolvimento pessoal que atende centenas de pessoas por ano. Eu não conto isso para me gabar. Eu conto porque eu era você. Eu estava exatamente onde talvez você esteja agora, com medo, com dúvida, com vontade de fazer, mas sem saber por onde começar. A única diferença entre o eu de 2015 e o eu de 2025 é que, em 2015, eu fiz uma escolha. Eu escolhi eliminar. Eliminei a história de vítima. Eliminei a dependência da opinião alheia. Eliminei a espera pelo momento perfeito. E, a partir do momento em que eu fiz isso, o universo conspirou a meu favor. Não porque eu sou especial, mas porque eu criei espaço. E agora eu quero que você entenda uma coisa muito importante: este vídeo não chegou até você por acaso. De todos os milhões de vídeos que você poderia estar assistindo agora, você está assistindo este. De todas as coisas que você poderia estar fazendo, você está aqui, há quase 40 minutos, me ouvindo falar sobre sabedoria judaica e prosperidade. Na tradição judaica, nós não acreditamos em coincidência. A gente usa chachachá para ti, providência divina. Isso significa que você está aqui porque precisa estar aqui. Essa mensagem é para você especificamente, não pro teu vizinho, não pro teu amigo, para você. Deus está te oferecendo uma saída, um caminho, uma luz. Mas Ele não vai te carregar nesse caminho. Ele vai iluminar, mas você precisa caminhar. Então, agora eu quero que você faça algo comigo. É um exercício final, um selo de compromisso. Coloca a mão direita sobre teu coração. Sério, faz isso. Mão direita sobre o coração. E repete comigo, em voz alta. Eu escolho a vida. Eu escolho a prosperidade. Eu escolho eliminar o que me bloqueia. Eu escolho agir com medo. Eu escolho confiar no meu discernimento. Eu escolho começar agora. Pronto. Você acabou de fazer um voto. Na tradição judaica, um voto falado é sagrado. A palavra em hebraico para a palavra é davar, que também significa coisa, realidade. Quando você fala algo com intenção, você está criando uma realidade. Você acabou de criar a realidade da tua prosperidade em 2026. Agora você precisa honrar esse voto com ações. E agora, para finalizar, eu quero fazer uma bênção sobre você. É uma bênção antiga, que os rabinos fazem sobre aqueles que estão começando uma jornada importante. Eu vou falar em português, mas a intenção vem do hebraico, vem de milhares de anos de tradição. Então recebe com o coração aberto. Que o Eterno abençoe você e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Ele sobre te levante o seu rosto e te dê paz. Que todos os caminhos que você trilhar em 2026 sejam caminhos de prosperidade e propósito. Que as portas que estavam fechadas se abram. Que as oportunidades que estavam escondidas se revelem. Que o dinheiro que estava bloqueado flua até suas mãos. Que você seja cabeça e não cauda, que esteja em cima e não embaixo. Que tudo que você tocar prospere. Que seus filhos sejam abençoados. Que tua casa seja abençoada. Que teu trabalho seja abençoado.
Que você quebre toda a maldição de pobreza que esteve sobre tua família por gerações, que você seja o ponto de virada, a primeira geração de abundância. E que, daqui a um ano, quando você olhar para trás, você veja com clareza que 2026 foi o ano em que tudo mudou. Amém. Que assim seja. E agora vai fazer o que tem que fazer. Vai eliminar o que tem que eliminar. Vai se tornar quem você nasceu para ser, porque o mundo está esperando pela tua versão mais próspera, mais corajosa, mais livre. E essa versão está prestes a nascer. Shalom. Paz e prosperidade sobre tua vida. Até o próximo vídeo.